Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será: o que é medir? Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha, se inscreve no canal, eu espero. Comecemos pelo maior chavão sobre medidas. Medir é comparar. A palavra medir vem do latim metiri, que significa avaliar, aferir, qualificar, quantificar. Determinar a noção de tamanho relativo a um tamanho padrão escolhido. Medir é, ao final, contar quantas vezes o que se mede é maior ou menor que um tamanho escolhido como unidade padrão para aquele tipo de grandeza. Mas o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que possui um tamanho a ser avaliado. Comprimento, área, volume, capacidade, massa, peso, temperatura, tempo, ângulo, valor financeiro, entre tantas outras. Na aula 29, citamos as dimensões como aquilo que pode ser medido também. Mas as dimensões são apenas um tipo de grandeza, aquelas que avaliam o espaço, seja físico, temporal ou outro qualquer. Quando, em uma história de fantasia, falamos em outras dimensões, estamos nos referindo justamente a um espaço físico diferente desse em que estamos, completamente independente e até com outras propriedades e leis físicas diferentes das que temos aqui. Nesse caso, a palavra dimensão se refere a uma avaliação do espaço físico. Mas a palavra dimensão é também sinônimo de tamanho. Então, podemos nos referir à dimensão de uma grandeza para dizer o tamanho de um pedaço dessa grandeza. Mas cada um desses tipos de grandeza possui uma característica própria, e seria inviável comparar um tipo de grandeza com outro. Para medir cada tipo de grandeza, precisamos de algo que possua uma pequena parcela dela, que possamos avaliar de alguma forma e comparar com aquilo que queremos medir. Essa pequena porção escolhida e usada para medir uma determinada grandeza é o que chamamos de unidade. O mais importante em uma unidade é que ela seja a mesma para todos que vão se comunicar através dela. De nada adianta eu tentar vender alguma coisa medida com 3 unidades para outra pessoa se a unidade que uso para medir for de um tamanho e a unidade que ela usa for de outro tamanho. Ou ela vai pensar que estou enganando, caso a minha unidade seja menor, ou vai pensar que levou vantagem, caso a minha unidade seja maior. É preciso que haja uma única unidade para que todos possam avaliar da mesma forma e assim consigam se comunicar sem equívocos. Atualmente, o mundo todo busca unificar suas unidades de medida. Existe, inclusive, um Sistema Internacional de Unidades, conhecido como SI, que busca padronizar as unidades de medida das diversas grandezas para todo o mundo. Temos diversas unidades, uma para cada tipo de grandeza. Para medir comprimento, temos o metro. Para medir área, temos o metro quadrado. Para medir volume, temos o metro cúbico. Para medir capacidade, temos o litro. Para medir massa, temos o grama. Para medir peso, temos o quilograma-força. Para medir temperatura, temos o Kelvin. Para medir tempo, temos o segundo. Para medir ângulo, temos grau. E para medir valor financeiro, temos o dinheiro. Apesar das origens curiosas e inusitadas de cada uma dessas unidades, hoje temos uma concepção muito mais rigorosa da maioria delas e um valor específico muito mais preciso do que havia na origem. O mais famoso físico de todos os tempos, Albert Einstein, nos legou, entre outras descobertas, a teoria da relatividade. Mesmo hoje, havendo novas teorias que superam o que Einstein escreveu,
uma de suas mais fantásticas conclusões regulam muitas de nossas unidades de medidas atuais. A principal delas é que a velocidade da luz é uma constante universal. Até mesmo o tempo muda seu andamento, tendo a percepção de sua dimensão alterada. Mas a velocidade da luz é sempre a mesma, em todas as situações que podemos avaliar. Por isso, essa será a principal base para a maioria das unidades de medida que temos. Nas próximas aulas, vamos conhecer diversas unidades de medidas e sua adequação a cada grandeza que buscam servir de padrão para avaliar. Mas cuidado ao tentar medir tudo. Muitas vezes, tentamos medir ou avaliar coisas que metaforicamente dizemos ter tamanho, que é pequeno ou grande, que é muito ou pouco, mas não são grandezas físicas e, por isso mesmo, não é possível definir uma unidade de comparação padronizada, e nem mesmo deveria ser avaliada dessa forma. Coisas como o afeto, gosto ou aversão, a satisfação, alegria ou tristeza, o carinho, cuidado ou desprezo, o ânimo, bom ou mau humor. Nunca devem ser medidos. Não que não possam ser avaliados, mas essa avaliação não é uma questão matemática. Bom, então agora já sabe, né? O que falta mesmo é só o exercício para vocês. E se não fizer, como sempre, não pode dizer que aprendeu mesmo, hein? Antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou a aula e aperta o joinha. Depois, se inscreve no canal para receber as notificações das próximas aulas. Aproveita e compartilha essa com os amigos. Vou deixar esse quadro um tempo parado no vídeo para você copiar. Se não der tempo e precisar, aperte o pause. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo que eu sempre respondo. Bom estudo! Então, por enquanto é isso. Até a próxima!